Você que está assistindo, se você acha que não dá conta de dieta, se você acha que, né, guardar dinheiro não é para você, ou que você nunca vai conseguir enriquecer, te falo que você está completamente enganada ou enganado, né? Dá para fazer, e inclusive é muito mais simples do que parece. Acho que o principal ponto aqui é a pessoa realmente tomar a decisão de eu vou fazer isso aqui. E acreditar que é capaz. Exatamente. Você fala assim, não, eu vou dar um jeito de resolver esse tipo de situação na minha vida. E quando você decide que você vai dar um jeito, você estuda para encontrar os caminhos, você descobre algumas estratégias para tornar o processo mais prazeroso, né? Como é o caso hoje, feliz da vida, seguindo minha dieta, feliz da vida organizando minhas planilhas, vejo que aproveito muito mais o dinheiro. Apesar do dinheiro ser o mesmo, você consegue fazer ele render de uma forma muito maior. Então, acho que quando a gente toma essa decisão na vida de, bom, é isso aqui que eu quero fazer, no começo é um pouco desconfortável, no sentido de qualquer coisa nova que a gente vai fazer na vida gera algum tipo de desconforto, porque a gente não tá acostumado com aquilo. Mas à medida que a gente vai executando, a gente começa a identificar as recompensas, seja você se olhar no espelho e se sentir um pouco mais bonito, seja você ver que está conseguindo pegar um pouco mais de peso ou correr numa velocidade maior por mais tempo numa esteira, ou seja você começar a observar que aquele dinheiro que você guardou já teve uma rentabilidade no primeiro mês, você conseguiu guardar um montante que realmente o projeto está acontecendo. E aí, se você tem um pouquinho mais de conhecimento matemático, e eu sempre faço questão de mostrar isso de uma forma simples no meu conteúdo, você observa que a execução desse comportamento durante vários anos constrói resultados absurdamente expressivos. Então, você não precisa guardar um caminhão de dinheiro todos os meses. O impacto, a título de exemplo aqui para vocês, uma pessoa que guarda R$ 300 durante 30 anos, essa pessoa chega em 1 milhão. Aí dá para você argumentar, né? Uma situação de, poxa, 30 anos, muito tempo, Rafa. Tem o efeito da inflação, realmente tem. Tem o efeito dos impostos. Mas vamos supor que esses R$ 300 que você guardou por mês, ele consiga, né, pagar 70% de uma casa básica, o que seria o equivalente hoje a Minha Casa Minha Vida. Você guardou R$ 300. E o efeito da inflação vai, né, vai inclusive incidir sobre esses 300. Então, daqui a 15 anos, R$ 300 não é mais nada. Também seria o equivalente a você estar guardando 100 no dinheiro de hoje. Então, o comportamento, quando executado diversas vezes, ele no longo prazo acaba trazendo resultados extremamente expressivos. E talvez a falta dessa base matemática da pessoa em enxergar o que vai acontecer lá na frente e observar o quanto isso é benéfico para a vida, que faz com que a pessoa desanime no início. Porque o início realmente é a parte mais complicada do processo. Depois vai ficando cada vez mais gostoso. Você vê, poxa, já estou recebendo um salário mínimo aqui de rendimento, estou recebendo 2, 3, você vai vendo aquilo acontecer. Para a pessoa que vai começar, não é nem que quer começar, a gente já decidiu o que quer, que vamos dar jeito nisso aí. Vamos pôr tudo né? no papel, vamos lá. Né? Organizou a parte financeira, está conseguindo guardar dinheiro todos os meses. Primeiro ponto é montar reserva de emergência. Poupança, nem pensar. A poupança ela rende muito pouco. Ela, na realidade, é uma tremenda de uma sacanagem feita pelos bancos. Eu já ia te perguntar quando que valeria a pena, então, ter uma poupança. Por que ela existe, Em né? ocasião nenhuma. Ela existe porque ela é muito legal para o banco. Então, inclusive, gerentes de banco têm meta de poupança até hoje. Eu tenho colegas, tenho amigos, né? E isso é uma situação bem complicada, porque a poupança é extremamente rentável para o banco. O que o banco faz? Qual é o mecanismo, assim, do... Eu não entendo nada, né? Então, assim, como é que funciona... Ok, tu bota um dinheiro na poupança e esse dinheiro vai para onde? Vamos lá, esse dinheiro ele vai para o banco. A poupança significa emprestar dinheiro para o banco. Mas antigamente era a poupança que existia como a melhor forma de se guardar dinheiro, né? Não, mas faltava informação. Porque na época da minha avó mesmo, isso era para ela uma opção primária. Nunca foi bom, mas antes não existia internet. Perfeito. E quem é que vai te... Por que o banco ia te ensinar que tinha Quem é coisa que vai melhor? orientar? Ele ia Perfeito. jogar dinheiro fora? Não, até hoje ele não ensina. Agora, quando o cliente chega solicitando, ele e com informação, com uma base, então o conhecimento é poder, isso para qualquer situação da vida. Politicamente, o Brasil já passou por várias crises, né? Que muita gente perdeu muita coisa por ter dinheiro retido também em bancos. Foi uma situação específica, né? Que congelaram a poupança, e tem também fator da hiperinflação, que a gente viu ali desde os anos 70 até
né, o Plano Real em 1994, né? E muitas pessoas ficaram com cicatrizes disso, né? Com muito medo. Então já trouxe um sinal de alerta, de certa forma. Isso, inclusive, é um dos aspectos, isso é uma interpretação minha, que faz com que na nossa cultura o dinheiro seja uma batata quente para muitas pessoas. Como as pessoas estavam acostumadas a pegar o dinheiro e ter que gastar rápido, porque senão aquilo perdia valor para a inflação, a gente viu isso durante ali 20, 25 anos, hoje parte desse comportamento ainda é replicado, porque foi uma realidade durante muito tempo. Eu recebi meu salário, a primeira coisa que eu faço é ir no mercado e pegar comida, porque se eu não fizer esse movimento, amanhã o meu dinheiro já vale menos. Nos momentos de hiperinflação acontecia exatamente isso. As pessoas tinham que ir no banco todos os dias. Se você deixasse o teu dinheiro aqui, amanhã você tinha metade do poder de compra dele. Então, uma situação bem absurda. Como é que funciona a poupança? Para vocês entenderem. Não adianta falar assim que não é bom e não explicar a regra. Daí fica conversa de doido. A poupança, ela rende baseada no que a gente chama de taxa de juros, que é a nossa Selic, que é basicamente um mecanismo do governo para o custo do dinheiro. Então, a taxa de juros ela funciona para colocar mais dinheiro na economia ou para tirar o dinheiro da economia. Com isso, você consegue soltar um pouco mais a rédea da inflação para ela subir ou segurar ou empurrar a inflação para baixo para ela descer. Então, é para isso que serve a taxa de juros. A Selic ela é boa, alta ou baixa? Porque eu vejo falar, a Selic tá alta, tá baixa. Como é que a gente... É difícil falar entre bom e ruim. Ah, tá. São as características, né? A Selic mais alta, ela segura a inflação e ela, ao mesmo tempo, complica a vida dos empresários. Então, você tem menos dinheiro rodando na economia com a Selic mais alta. As pessoas consomem menos porque o investimento está rendendo muito. O empresário deixa de expandir porque ele vê que o dinheiro que ele tem investido junto com o Rafa está dando muito mais dinheiro. Isso, inclusive, escutei de vários empresários. A gente tinha um combinado de mandar 50 mil por mês para a aposentadoria dele. Ele começou a mandar os 50 mil e colocar 400, 500 na PJ todos os meses. Daí eu falei assim, tá, cara, você não ia expandir o teu negócio? O que você está fazendo? Ele falou assim, Rafa, não adianta expandir agora. O que está pagando a Selic é o resultado do meu melhor ano, nos últimos 10 anos, do crescimento do meu faturamento na empresa. Não vai dar para fazer, ainda mais com tanta incerteza que a gente está vendo no mundo. Então, isso é uma postura de vários empresários. Então, Selic alta, você tem um crédito muito mais caro para os empresários. Os que têm dinheiro em caixa veem que vale muito mais a pena deixar isso investido em renda fixa do que injetar no próprio negócio e automaticamente menos empregos são gerados, que essa é a parte complicada. Então o governo sempre quer jogar os juros mais para baixo, só que ele não pode fazer isso muito rápido, porque senão ele dispara a inflação. Então ele tem que estar sempre controlando ali a nossa Selic e também controlando os gastos públicos, porque isso também é uma tendência inflacionária, e não subindo impostos, porque se você sobe o imposto, isso é repassado para o consumidor final através do aumento dos preços, que também gera inflação. Então, a Selic alta tem essas características. A Selic mais baixa, ela coloca mais dinheiro na economia. E ela, ao mesmo tempo, acelera a nossa inflação. Então, a gente vê a inflação correndo um pouco mais solta, os preços aumentando, porque tem mais gente comprando. Tem mais dinheiro rodando na economia, as pessoas vão lá e compram muito mais. Comprando mais, começa a ter menos produto disponível. Menos produto disponível, o preço sobe. Mas, ao mesmo tempo, o empresário consegue pegar dinheiro mais barato, ele expande a produção e contrata muito mais gente. Então, não é uma questão de bom ou ruim, e sim na medida certa. É que nem a gente falar de carboidrato, utilizando a analogia. Boa. O carboidrato não é bom nem ruim. A gente tem a medida certa para a quantidade de atividade física que você faz, para o teu gasto calórico. É esse tipo de ajuste que é a principal responsabilidade do nosso Banco Central. Na questão da poupança, por que a poupança é ruim? Porque a poupança, ela rende... A poupança a gente pode dizer que ela é ruim. Não, Pode. não. É que foi só tipo assim, tá, a Selic não é nem alta nem baixa, não é, né, nem bom nem ruim. Isso. Mas a poupança é ruim sempre, tu acha? Pra quem tá colocando. A poupança sempre é ruim para quem está investindo. Tá, E ela é sempre boa para o banco. tá. Então, se você tem ações de bancos, você fica feliz. Ou seja, quem tá colocando dinheiro na poupança, para agora mesmo, Isso, tira exatamente. dali. Eu, por exemplo, tenho ações de alguns bancos. E eu sei que a poupança aumenta o lucro desses bancos. Então, é ruim, enquanto acionista, que as Entendi. pessoas tirem o dinheiro da poupança. Ah, entendi. Mas para quem está colocando dinheiro lá, você está perdendo dinheiro. E o banco está ganhando. Por quê?
porque a poupança ela vai render 70% da nossa Selic. Do CDI, a gente pode entender que é a mesma coisa que a Selic. Então, 70% do CDI. Enquanto o Tesouro Direto, que é o título mais conservador, Tesouro Selic, ele rende 100% do CDI. Então, o que o governo faz? Ele pega... O que o banco faz? Ele pega esse dinheiro na poupança e se ele simplesmente aplicar em título público, que seria o nosso Tesouro Selic, ele automaticamente já está ganhando alguma coisa ali. Ele não precisa nem colocar esse dinheiro para trabalhar no cartão de crédito, emprestando dinheiro. Então, ele automaticamente, se ele não fizer nada, ele só pega esse dinheiro e coloca no título mais seguro do país. Ele já está ganhando alguma coisa. Aí você pode falar assim, poxa, Rafa, mas por que então a população não pega ela mesma esse dinheiro e investe no Tesouro Selic, se o banco poderia fazer isso? E esse é o melhor dos caminhos. Você pode hoje comprar títulos públicos, é extremamente simples. E alguns bancos não vem muito sentido nessa questão da pouca vergonha que seria a poupança. O BTG, por exemplo, não tem poupança. Falar do principal concorrente que a gente tem, XP Investimentos, não tem poupança. Porque não faz muito sentido, assim. Você sendo minimamente inteligente do ponto de vista financeiro, naturalmente existem pessoas que ainda não têm esse tipo de conhecimento, mas que agora quem está assistindo tem, né, não faz nenhum sentido a poupança. Por isso que corretoras de investimento mais sérias nem colocam isso, porque fica uma situação meio chata. Você tem uma poupança ali, parece que está tentando passar o teu cliente para trás, né? Então, esse é o principal ponto ali. Você vai pegar a tua reserva de emergência, você pode colocar ou no Tesouro Selic ou numa outra alternativa que seria um CDB, que também é emprestar dinheiro para o banco, que pague pelo menos 100% do CDI. Que aí entra numa situação parecida com o Tesouro Selic.